Você já parou para pensar que a escravidão no Brasil acabou há pouco mais de 130 anos? Pois é, a famosa Lei Áurea foi assinada em 1888, mas a pergunta que fica é: será que os negros realmente foram libertos ou só deixaram de ser escravizados no papel? Durante os períodos colonial e imperial, muita gente já questionava a escravidão. Um dos movimentos mais importantes foi o abolicionista, que lutava pelo fim da escravidão de várias formas, como comprando cartas de alforria para libertar pessoas escravizadas. Mas nem tudo era só solidariedade. Entre a elite rolava um debate de como acabar com a escravidão sem prejudicar seus interesses. Uma das ideias mais absurdas que surgiu foi embranquecer o Brasil, com a justificativa racista de que os negros que foram libertados da escravidão não conseguissem ocupar os empregos pós-abolição. Enquanto isso, os negros viviam em uma sociedade que fazia de tudo para que eles se sentissem inferiores, sem consciência de classe ou de seus direitos. Mas isso começou a mudar aos poucos, quando algumas figuras de elite como Joaquim Nabuco e José Bonifácio passaram a denunciar a escravidão e cobrar mudanças. Mesmo assim, boa parte da elite resistia, não queria abrir mão da mão de obra escrava. Só que a pressão já era grande demais e o fim da escravidão se tornou inevitável. Em 1888, a Lei Aurora foi assinada, só que apesar da liberdade no papel, a mentalidade racista da elite continua a mesma e os negros libertos ficam sem apoio, sem terra, sem trabalho e sem direitos. Antes da escravidão acabar de vez, o governo criou duas leis que, na teoria, pareciam ser passos em direção à liberdade, mas na prática só serviram para adiar o fim da escravidão. A primeira foi a Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos depois dessa data, seriam livres. Mas essa liberdade era limitada, as crianças continuavam trabalhando para os senhores até os 21 anos, como escravas. Depois veio a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava quem tivesse mais de 60 anos. Só que, com as péssimas condições de vida, poucos chegavam a essa idade, e os que conseguiam muitas vezes tinham que continuar trabalhando de graça. Ou seja, essas leis não foram pensadas para libertar de verdade, foram estratégias para acalmar os movimentos abolicionistas e proteger os interesses dos senhores de escravos. Eles tentaram frear a abolição, não acelerar. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e o Brasil se tornou o último país das Américas a acabar com a escravidão. Mas a verdade é que ela veio sem nenhuma política de apoio para os ex-escravizados. Não houve distribuição de terras, acesso à educação, moradia ou qualquer garantia de cidadania plena. Os negros foram libertos, mas ficaram abandonados à própria sorte, tendo que enfrentar o preconceito, a pobreza e a exclusão social. As desigualdades que vemos até hoje são reflexo direto desse descaso. A abolição da escravidão em 1888 foi um marco, mas não foi um ponto final. Foi só um começo de uma forma de exclusão. O Estado brasileiro libertou milhões de pessoas, mas não garantiu a elas condições mínimas de sobrevivência e dignidade. O racismo e a desigualdade surgiram existindo, agora de maneira disfarçada. O que começou lá atrás, com a resistência dos escravos, continua hoje nas lutas por direitos, por igualdade e por respeito. Entender esse processo é essencial para não repetir os erros do passado e para construir um país mais justo de verdade. Mesmo depois de mais de 100 anos de abolição da escravidão, o Brasil ainda carrega muitas feridas desse passado. Em 2003, por exemplo, o próprio governo reconheceu que milhares de pessoas ainda viviam em condições análogas à escravidão, trabalhando sem salário justo, sob ameaça e sem liberdade. Isso acontece porque a escravidão não deixou só um rastro de dor. Ela também criou uma estrutura social baseada na desigualdade, no racismo e na exclusão. Por quase 4 séculos, ser negro significava ser visto como inferior, e essa mentalidade foi sendo passada de geração em geração. Mesmo com a Lei Áurea, o preconceito continuou no Brasil, e o Brasil nunca reparou de verdade nos danos causados. Por isso, a gente precisa entender que o fim da escravidão não resolveu tudo. A luta por igualdade ainda é muito necessária. Depois da abolição e com a chegada da República, surgiu uma dúvida:
qual seria o lugar da população negra no novo Brasil? Em vez de incluir os ex-escravizados como cidadãos de verdade, a elite branca criou um discurso racista para manter as coisas como sempre foram. Eles diziam que o Brasil era atrasado por causa da presença negra, e usavam isso como desculpa para manter o povo negro fora das decisões políticas, sem acesso a direitos e com pouca chance de subir na vida. O Estado até criou políticas públicas, mas não para ajudar os negros, e sim para continuar excluí-los. Ou seja, com o fim da escravidão, a luta por igualdade só estava começando. E nos primeiros anos da República, vários movimentos sociais surgiram justamente porque os negros estavam cansados de serem deixados de lado nas decisões que mudavam o país. Um exemplo importante de luta que a gente precisa lembrar é a Guerra dos Canudos. Muitas pessoas que viviam em um belo monte e lutam esses conflitos eram negras, e isso dá pra ver até nas fotos da época. Tem uma foto feita por Flávio de Barros, que era fotógrafo do exército, mostrando mulheres e crianças sendo presas depois que o povo de Canudos perdeu a batalha. Em vez de cuidar dessas crianças, o governo mandou várias delas para Salvador, onde acabaram sendo forçadas a trabalhar como empregadas nas casas das pessoas. Isso mostra o quanto o Estado desrespeitava a população negra. Desde o século XIX, pessoas vêm se organizando para lutar contra o racismo e buscar mais espaço na sociedade. Um bom exemplo disso é a criação de várias associações que ajudavam uns aos outros e também cobravam mudanças políticas. Em Salvador, existe até hoje uma sociedade protetora dos desvalorizados, criado lá em 1832 por Manuel Victor Serra, um homem negro livre. No começo era uma irmandade religiosa, mas com o tempo virou uma associação de apoio mútuo entre homens de cor. Ele sobreviveu a várias mudanças e continua sendo um símbolo de resistência e união. Já no início do século XX, surgiram outras associações negras, principalmente para enfrentar situações de racismo direto. Em 2009, por exemplo, aconteceu algo revoltante. No Rio Grande do Sul, um homem negro chamado Monteiro Lopes foi eleito deputado federal, mas tentaram impedir que ele tomasse posse sem nenhuma justificativa legal. Isso gerou tanta indignação que foi criado o Centro Etíopico Monteiro Lopes, na cidade de Pelotas. Essa associação foi essencial na mobilização da comunidade negra para pressionar e garantir que o Monteiro Lopes assumisse o cargo. Durante esse período, o racismo ainda era forte, mas o governo tentava esconder isso, dizendo que o Brasil era um país sem preconceito, onde todas as raças viviam em paz, o que não era verdade. Os negros que lutavam por igualdade também foram alvos da repressão, e por causa disso, muitas organizações negras tiveram que mudar sua atuação para sobreviver. Vale ressaltar que a exclusão também acontecia no esporte. Muitos times de futebol não aceitavam jogadores negros ou pardos. Em 1907, por exemplo, a Liga Metropolitana dos Esportes Atléticos do Rio de Janeiro tinha uma regra absurda que impedia a participação de pessoas de cor nos times. Só a partir dos anos 1920 é que os grandes clubes começaram a aceitar mais jogadores negros. Mas mesmo assim, eles não podiam virar sócios dos clubes, frequentar festas ou representar oficialmente o Brasil em campeonatos. Houve até o caso do racismo vindo do próprio governo. Os jornais da época disseram que o presidente Epitácio Pessoa proibiu a escalação de jogadores negros na seleção brasileira que iria jogar na Argentina. Já imaginou o que seria da seleção brasileira sem jogadores negros? Sem Pelé, considerado o maior de todos os tempos? Sem Garrincha, quem cantava com seus dribles? Sem Dida? Sem Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou tantos outros que marcaram gerações? A verdade é que o futebol brasileiro só é respeitado no mundo por causa da enorme contribuição dos jogadores negros. Eles trouxeram talento, criatividade, garra e paixão ao esporte, mesmo enfrentando racismo dentro e fora de campo. Ignorar isso seria apagar uma parte essencial da história e da nossa identidade como país. Em 1960 e 1970 foram marcadas por grandes mudanças no mundo todo. Teve o movimento estudantil, luta das mulheres por igualdade, revoltas contra as guerras, independência de países africanos e o combate ao racismo nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente vivia sob uma ditadura militar, um governo autoritário que não aceitava críticas. Durante esse período, o racismo ainda era forte, mas o governo tentava esconder isso, dizendo que o Brasil era um país sem preconceito, onde todas as raças viviam em paz, o que não era verdade.
Os negros que lutavam por igualdade também foram alvos da repressão, e por causa disso, muitas organizações negras tiveram que mudar sua atuação para sobreviver. Nesse cenário que em 1969, um grupo de intelectuais negros fundou o Centro de Cultura e Arte Negra no bairro do Bexiga, em São Paulo. Ao longo dos anos 70, surgiram outros grupos culturais em várias cidades, usando o teatro, a música e a dança, como forma de manter viva a luta, mesmo sem poder falar abertamente sobre ela. Mas o mais chocante é ver como o racismo sempre tentou se esconder atrás de um discurso de harmonia, como se não existisse, como se a dor de quem foi calado, morto ou apagado não importasse. Essa mentira é perigosa, porque quando o racismo finge não existir, ele ainda tem mais espaço para crescer. Muita gente aprende que a escravidão acabou em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, mas isso é só metade da verdade. O que veio depois foi um abandono silencioso. Os negros foram libertos da escravidão, mas não foram incluídos na sociedade. Não receberam terras, empregos, nem acesso à educação. Foram jogados à margem, como se liberdade fosse suficiente para apagar os séculos de violência. E é aí que está a ferida, que nunca cicatrizou. A abolição foi um ato sem justiça, e um país que apaga o passado e cria o presente confuso, desigual e racista. E é por isso que até hoje a maior parte da população negra está nos bairros mais pobres, nos piores empregos, nas cadeias e sendo alvo do preconceito que mudou de forma, mas nunca desapareceu. E agora eles se escondem em olhares desconfiados, em portas que não se abrem e em oportunidades que não chegam. Mesmo assim, o povo negro nunca deixou de resistir. Criou associações, lutou com arte, com educação, com futebol, com cultura. Criou espaço onde não era bem-vindo. Isso é força, não favor. A grande lição que tudo isso nos ensina é simples, mas dura. Liberdade sem reparação é só uma nova forma de opressão. E enquanto o Brasil não encara de frente o que fez e continua fazendo, a ferida da escravidão continua aberta e sangrando no cotidiano das pessoas negras. A verdadeira liberdade não é só sair da corrente. É ter o direito de andar de cabeça erguida, de sonhar e de existir com dignidade. E isso é uma dívida que o Brasil ainda não pagou.